Hoje a nossa conversa aqui vai ser sobre lançamento de semente, de uma forma muito resumida para que tu, infoprodutor, entenda o que é lançamento de semente, o que é necessário para fazer no lançamento de semente, e para que tu, gestor de tráfego, possa conversar com o teu cliente sobre isso. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês aqui com a minha tela um mapa mental com os principais pontos-chave para a gente debater. A primeira coisa para relembrar é: lançamentos são estratégias de marketing utilizadas para gerar picos de vendas, para gerar uma demanda e gerar um pico de vendas. O lançamento de semente ele é um lançamento utilizado para validar algumas coisas. Por isso que normalmente as pessoas fazem pela primeira vez na hora de lançar o seu infoproduto, ou seja, cursos e mentorias, o lançamento semente, porque é um lançamento pequeno em que tu valida algumas coisas. Essas coisas que são validadas são produto, oferta, preço e público. Oferta, preço e público, eles são validados durante o lançamento. O produto, ele é validado depois que tu fez a venda, tu vai entregar o teu produto, coletar com as pessoas, acompanhar os teus alunos e os teus clientes para saber se está validado o produto. O formato do lançamento de semente normalmente é o lançamento de uma aula. Ele é um formato, um lançamento um pouco mais enxuto, um pouco mais reduzido, em que uma captação é menor, a aula é menor, é feito todo um script para a aula, a gente abre o carrinho já nessa aula e as pessoas compram durante alguns dias. Mas, Edu, o que é preciso para que eu faça um lançamento de semente? De uma forma geral, 4 itens principais. Tu precisa ensinar algo, se tu for um infoprodutor, ou o teu cliente, se tu for gestor de tráfego, precisa ensinar algo e ter uma audiência, uma pequena audiência que nem eu coloquei aqui. Por quê? O lançamento de semente, ele é um lançamento que a gente faz normalmente para um público que já nos conhece, que já sabe que somos autoridades. Para esse público a gente já ensina alguma coisa. Então esse é o mínimo, ensinar algo e ter uma pequena audiência. Ter um MVP, que é um mínimo produto viável, para que esse MVP ele vai ser colocado no mercado e tu vai fazer o quê? A validação do produto, a validação da oferta, da entrega desse produto. Trazendo um exemplo para vocês, o primeiro lançamento que eu fiz, também foi meu primeiro trabalho como gestor de tráfego, foi um lançamento de semente. O que a gente fez? O especialista ele ia lançar o primeiro curso dele online. Ele já ensinava, ele já tinha sua audiência e ele montou uma estrutura pequena de um curso para lançar de uma forma como lançamento de semente, para validar o curso. O que a gente fez? Ele fez a primeira parte do curso, vendeu o curso completo e durante as entregas a gente programou, acordado com os alunos, que ia ser entregue os módulos ao passar das semanas. Então o nosso MVP era o módulo 1 inicial, o módulo introdutório, o módulo 1, e ao longo das semanas foi sendo estruturado os próximos módulos. Isso é importante também para que tu, o infoprodutor, não perca tempo gravando um curso inteiro e não tenha nenhuma venda. Tu pode fazer o lançamento apenas com uma parte do produto, mas acordando com o teu público, que tu vai entregar os próximos módulos com o andar das entregas, com as entregas ao vivo, ou enfim, semana após semana. Outro ponto importante que tu tem que saber antes de começar o lançamento é conhecer a tua audiência. Quem são essas pessoas? Eles são o teu público-alvo mesmo, as pessoas que te acompanham no local que tu vai fazer o teu lançamento? Eles têm as dores que tu vai corrigir? O teu produto realmente vai solucionar o que eles precisam solucionar? É importante conhecer a audiência aqui. Depois que tu começa a ter consciência desses pontos, a gente passa para a parte do desenho do lançamento, com 5 pontos principais. Primeiro, promessa da transformação. Como eu disse, o lançamento de semente é o lançamento de uma aula. Nessa uma aula, tu precisa ensinar ou transformar as pessoas de tal forma que elas se sintam tão entusiasmadas que elas queiram comprar o teu produto para entrar no teu curso e aprender muito mais. Normalmente, a promessa da aula ela é parecida com o que vai ser prometido do curso, mas não é igual, porque a gente tem que transformar as pessoas em uma parte para que elas se transformem muito mais depois dentro do curso. Então, tu precisa desenhar o que vai ser trabalhado nessa aula, ter as datas corretas de aula, abertura e fechamento de carrinho, porque isso é importante para planejar o cronograma, para que tu consiga fazer todo o cronograma, desde a captação de leads, aquecimento, que a gente vai falar depois ali embaixo, abertura e fechamento de carrinho, que dia vai acontecer cada bônus, é importante para o teu cronograma. Outra parte do desenho do lançamento é a estrutura de operação. A estrutura de operação é um pouco mais complexa, mas tu pode pensar etapa por etapa. Por exemplo, quando tu vai fazer a captação de cadastros, qual é a estrutura que tu vai precisar?
plataformas que tu vai fazer os anúncios, se tu for fazer anúncio, cartão de crédito. As pessoas vão se cadastrar por onde? É uma página externa? Tu tem que ter domínio, tu tem que ter um site. Outro ponto, se as pessoas colocarem e-mail, vai ter ferramenta de e-mail? Tu tem que contratar essa ferramenta? Também faz parte da estrutura de e-mail. Vai ter disparo de mensagem pelo WhatsApp, pelo Telegram? Tem que contratar uma ferramenta ou tu vai fazer manualmente? Tem que pensar nisso também. Isso na captação. Durante a aula, qual é a estrutura que tu vai precisar? Se tu vai fazer uma aula ao vivo, por onde tu vai transmitir? Se tu vai compartilhar a tela, por onde tu vai transmitir? Se tu vai passar material para as pessoas, por onde ele vai ser passado? Por e-mail, por plataforma, pelo WhatsApp, por um link? Onde é que vai ser? Na hora de entregar o produto, qual é a plataforma de venda? Como as pessoas vão pagar? Qual é o meio de pagamento? Onde está hospedado o teu produto? Esses pontos da operação inteira do lançamento têm que ser pensados antes, para que tu não tenha percalços no meio do caminho, tendo que descobrir durante o lançamento. E por fim, pensar nas verbas antecipadamente sobre tráfego. E aqui já fica uma possível dica: não se recomenda investir muito no lançamento de semente, porque é um lançamento de validação. Depende um pouco do quanto vai valer o produto que tu vai ofertar, qual é o preço desse produto. Mas normalmente as pessoas indicam fazer entre R$2.000 a R$5.000 de investimento em tráfego para começar. É claro, sem comprometer o teu lado financeiro, mas se tu pode investir mais, muitas vezes se investe mais para coletar mais dados, a depender do tamanho da audiência e vários outros pontos. Esse é o principal do desenho do lançamento. Então, passando para a próxima parte, é a parte de etapas de tráfego. São 4 principais. Começando então com antecipação e aquecimento, tu precisa começar a antecipar para o teu público que é o que vai acontecer. Aquecer essas pessoas por meio de conteúdos de vídeo, ou gerando consciência de alguma dor que tu vai solucionar, ou gerando consciência de outros pontos que tu precisa que elas cheguem na aula sabendo. Isso está dentro das etapas de tráfego, mas também é um trabalho orgânico de fazer isso por meio dos conteúdos, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram ou pela rede social que tu utiliza. Próximo ponto, captação de leads. A captação de leads no lançamento de semente ela costuma ser menor, entre 10 a 14 dias, porque a verba é menor, o público é menor e a gente quer fazer pequenos testes. Separa ao menos 70% da verba. Eu até vou anotar isso aqui, ó, só para não ficar tão solto. Separa ao menos 70% da verba para captação de leads. Se eu tivesse que te trazer uma sugestão do que separar para antecipação e aquecimento, começa com 2%, já que a verba é menor. E aí, depois que a captação está acontecendo, tu vai perceber o quê? O evento está chegando, as pessoas às vezes se esquecem que elas se inscrevem. Então, remarketing de lembretes para dizer: a aula está chegando, a aula é amanhã, a aula é hoje. Edu, não tenho verba para tudo. Escolhe um deles. Ao menos a aula é hoje, para as pessoas lembrarem que elas se inscreveram e a aula é hoje. Se sobrar um pouquinho de verba, faz o seguinte: a aula passou, coloca uma verba para dizer que a aula passou, mas ela está disponível por alguns dias para quem quiser ver, e tu tentar puxar algumas pessoas que não conseguiram se inscrever ao vivo. Edu, quanto de verba? Eu vou colocar 18%, pensando que tu vai fazer vários anúncios de a aula tá chegando, a aula é hoje, a aula é amanhã, a aula tá liberada. E gastar dinheiro na aula significa fazer com que mais pessoas assistam o que tu preparou para elas e tenham a chance de serem convertidas com a narrativa de dentro da aula. Por fim, remarketing de vendas, no lançamento eu vou colocar uma verbinha menor, 10%. Eu acho que minha conta fechou. Uma verbinha menor. Por quê? As vendas, o pico de vendas do lançamento de semente normalmente acontece quando a aula encerra. É durante a primeira aula, que é a única aula que vai acontecer, que as pessoas vão ser convertidas. Então, tu separa uma verba menor do que as outras etapas no lançamento de semente para fazer ali mais 2, 3, 4 dias de venda. Não coloca 7 dias no lançamento de semente para começar, coloca um pouco de dias a menos. E o que tu pode fazer aqui também é programar quais bônus vão ser liberados. Se vai ter desconto só no primeiro dia, e tu vai anunciar isso por meio dos anúncios também. Preparar anúncios para as vendas estão fechando, estão acabando, demais bônus, quebrar objeções através dos anúncios. Então, separa um pouquinho por aí essas verbas. Por fim, depois que tudo isso aconteceu, o lançamento aconteceu, a gente vendeu, a gente abriu o carrinho, fechou o carrinho, vem a parte do debriefing, que é super importante. Eu trouxe apenas 3 pontos que tu não pode esquecer de fazer. Acabou o lançamento, senta com a tua equipe, com o teu gestor de tráfego. Se tu é gestor de tráfego, senta com o teu especialista e vamos lá. Vamos falar de principais dados dos funis de tráfego, ou seja, funil de métricas mesmo, impressões, alcance, público captado, conversão da página de captura. Quando a gente fala de números orgânicos por aula, o que a gente pode falar?
taxa de comparecimento na aula, quantas pessoas entraram na aula, se inscreveram e entraram na aula, qual foi o nosso pico de pessoas na aula, qual foi a nossa taxa de pessoas que se inscreveram e entraram nos grupos, clicaram nos nossos e-mails. São vários pontos que tu pode começar a tentar perceber com a tua equipe que podem ser melhorados para os próximos lançamentos também. Ainda falando sobre os números de tráfego, algo que tu pode perceber também são os números de venda. Por mais que as vendas do lançamento de semente vão acontecer em sua maioria quando a aula acabar ou durante a aula, é importante que tu veja os custos por aquisição do cliente, quantas pessoas viram a página de vendas, quantas pessoas foram para o checkout e compraram. E por fim, analisar resultados de pesquisa. Se tu fizer pesquisa com os leads que se cadastraram para entender dores, desejo, quem são, renda, profissão, idade, faixa etária, gênero, enfim. Se tu fizer pesquisa para descobrir tudo isso, é importante que tu analise essa pesquisa depois para comparar se as pessoas que se cadastraram realmente eram as pessoas que tu buscava, se as pessoas que se cadastraram têm o mesmo perfil das pessoas que compraram, para que tu possa corrigir o quê? A troca do público. Aqui tu vai te ajudar a validar o público de captação do teu lançamento de semente. Em um resumo, muito resumão, é isso que é um lançamento de semente. São esses pontos principais que tu precisa se atentar nesse começo. Se tu tiver dúvida, nosso papo segue aqui embaixo nos comentários e até a próxima.